estudando sobre um Deus vivo, um Deus poderoso. E sobre esse Deus vivo e poderoso, nós estudamos semana passada que nós precisamos nos converter, nós precisamos confiar e nós precisamos nos firmar. E falando desse processo para se aproximar de Deus, na conversão existem algumas questões que nós precisamos mudar, ou pelo menos buscar mudança nas nossas vidas. Nesse processo de conversão que nós vivemos diariamente, nos convertendo a Cristo, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais os nossos erros vão aparecendo. E quanto mais os nossos erros aparecem, nós temos a oportunidade de melhorar, de mudar, ou, como muitos, viver do mesmo jeito. O que importa é que a palavra está sendo ministrada, Deus está abrindo os nossos olhos espirituais acerca de sua palavra para a gente se aproximar dele, e por isso nós estamos estudando sobre esse Deus maravilhoso. E nesta manhã, o tema é: chega de mentiras. Chega de mentiras. Pastor, e por que chega de mentiras? Porque falar a verdade sempre é bom. Meu pai já dizia, quando vivo, que omitir não é mentir. Mas tem muita gente que anda mentindo no dia de hoje. A gente vive num tempo de muitos mentirosos. Basta você ligar a televisão, aparece lá uma reportagem falando sobre um político, por exemplo, dizendo que tem provas e mais provas que ele desfalcou, que ele desviou dinheiro, e ele, com aquela cara lavada de Pinóquio, né? Pena que não cresce o nariz como no conto de fada, porque se crescesse o nariz, tinha político que tinha nariz que ia daqui do outro lado da rua, de tanto que mente descaradamente. Escuta, mas tem prova contra você? O pessoal sabe, levantou. Não, isso é um equívoco, estão errados. Tem gente que ele é tão bom na mentira que ele até se engana, de tanto que mente. Tem gente que é bom na mentira, tem gente que vive na prática da mentira. Tem gente que vive mentindo todo dia, toda hora. Seja para fechar um negócio. Tem gente que para fechar um negócio mente, e mente descaradamente. Tem gente que para conquistar uma moça ou conquistar um moço, mente. Tem gente que mesmo depois de casado, mente. Tem gente que até mesmo depois de se converter a Cristo, ou pelo menos dizer que se converteu, continua mentindo. E vida de cristão não é para mentir. A gente não pode viver mentiras, a gente tem que viver verdades. E nesse processo de conversão que a gente tem estudado aqui, de aproximação, de conhecer um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, a gente entendeu aqui há 2 semanas atrás que o Deus que nós servimos é tão grande que não adianta a gente se esconder dele. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Aliás, no Salmo 139, a Bíblia diz, Davi escreveu sobre isso, que antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos. O problema é que para fugir de situações, as pessoas mentem. E é importante que o cristão tenha uma vida digna, convertida, longe da mentira. Nós vamos estudar sobre isso. Tem uma história, inclusive, diz que 3 estudantes, eles não fizeram um exame que eles tinham que fazer, porque eles não estudaram. Aí eles elaboraram um plano. Eles sujaram-se com graxa, óleo, gasolina, e foram até o professor. Eles chegaram no professor e disseram: professor, pedimos desculpas. Nós não pudemos vir ao exame, porque a gente estava num casamento, e no caminho de volta o carro quebrou, por isso estamos tão sujos, como o senhor pode ver. O professor entendeu, deu-lhes 3 dias para se prepararem. Após aqueles 3 dias, eles foram ao exame, muito bem preparados, porque eles tinham estudado já bastante. Aí o professor colocou-os em salas separadas e deu a prova para eles com 4 perguntas. Quem casou com quem? Que horas o carro quebrou? Onde exatamente o carro quebrou? E qual a marca do carro?
E ele disse: se as respostas forem idênticas, vocês estarão aprovados. Respondendo só isso. Imagina o que aconteceu, né? O Emerson, por favor, ajuda a dar uma ligadinha aqui no ar, tá? Porque você sabe que eu tenho aquele negócio de ar, né? Obrigado. Não precisa ligar gelado não, mas liga aqui. Falando de mentira, acho que quarta-feira, eu estava zapeando na televisão e uma notícia de um jornal, só para variar, né? O jornal lá, do Datena, uma notícia me chamou a atenção. Porque eles estavam falando de um rapaz, um senhor, que morreu sem saber por que morreu. Estavam falando que uma mulher, um casal, eles viviam brigando entre si, já estavam juntos há 2 anos, viviam brigando entre si, e entre idas e vindas, nessas discussões, nessas brigas que eles estavam vivendo, um belo dia eles estavam no bar, e lá no bar começaram a discutir. Começaram a discutir, e nessa discussão o cara achando: olha, eu acho que você tem um outro cara, eu acho que você tem um amante e tal. E nesse meio tempo entra esse senhor. Tudo bem com você? Fica para lá, tá? Nesse meio tempo entra esse senhor, que era irmão do dono do bar. E ele entrou e foi falar com seu irmão. De repente a mulher, com raiva da briga que ela estava tendo, ela disse: esse cara que é o meu amante. Pois o cara foi lá, pegou uma faca e deu várias facadas e matou o cara dentro do bar do próprio irmão, e o cara não sabia nem por que ele estava morrendo. Por causa de uma mentira. Veja como é sério esse negócio de mentira. Relacionamentos já foram destruídos por causa da mentira. Pessoas foram destruídas por causa da mentira. Que a mentira, aquele velho deitado, né, como dizia no passado, aquele velho deitado dizia que a mentira tem a perna curta. Uma hora ela vem à tona. A própria Bíblia fala sobre mentira de uma outra forma. Jesus disse: não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Então a mentira, ela tem a perna curta. Chega uma hora, como está acontecendo, por exemplo, agora no Brasil. Agora no Brasil, por mais que esses políticos digam que eles não roubaram, não desviaram, está comprovado com e-mails, comprovado com transferências, comprovado com contas abertas no exterior. Enfim, está comprovado e muitos deles estão sendo presos. A mentira, infelizmente, foi o instrumento usado pelo diabo para separar o ser humano de Deus. A mentira tem um grande poder de destruição. E em várias ocasiões a Bíblia menciona que o nosso Deus é contra a mentira. E Ele ordena para o seu povo: não mintam. Eu posso te citar alguns textos aqui, por exemplo, em Levítico, capítulo 19, versículo 11. A Bíblia diz assim: não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. Ordem de Deus através de Moisés naquela época. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz que: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. 3: mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Versículo 4, vem a serpente e mente, dizendo para a mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E quem lê Bíblia sabe da história, que ainda assim a mulher pegou o fruto, olhou para ele,
e aquele fruto daquela árvore, que alguns dizem que é maçã, mas não era maçã, era o fruto da árvore da vida, aliás, do conhecimento do bem e do mal. No mesmo jardim havia o fruto da árvore da vida. Então, ela foi seduzida por uma mentira. Deus falou que vocês vão morrer, mas é certo que vocês não vão morrer. E realmente eles comeram do fruto e não morreram fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. A proposta do diabo nos nossos dias é a mesma. É pegar aquilo que Deus diz através da sua palavra, os ensinamentos da Bíblia, e dizer para as pessoas: não é bem isso que Deus quer falar. Não é bem isso, não é bem assim. Você pode viver de uma outra forma. Quando a gente fala de prostituição, por exemplo, na igreja para os jovens, aí você fala assim: escuta, você não pode ter uma vida sexual ativa antes de você se casar. Sexo é para depois do casamento. Aí a pessoa fala: não, está certo, está escrito na Bíblia, está certo. Só que no outro dia ele fala assim: não, mas não é bem assim também, né? É igual beber. O cara fala assim: não, eu bebo socialmente. 2 dedinhos. Não tem problema beber na minha casa. Não tem problema, meu problema é seu. A Bíblia não fala assim, é proibido beber. A Bíblia diz: só cuidado para você não se bebedar. Acontece que a pessoa toma um golinho, e aí ela vai para outro golinho, e vai para outro golinho, e quando vê, já está lá. Igual Noé. Lembra de Noé? O que aconteceu com ele? Começou tomando um golinho. A mentira do diabo, a mentira é uma ferramenta do diabo para afastar o homem de Deus. E por isso que muita gente tem mentido nos nossos dias. Existem pastores, líderes de igrejas e tal, que são mentirosos, que mentem, que usam da palavra para enganar pessoas. Tem pastores que têm a coragem, inclusive, de falar coisas que, sinceramente, eu não tenho. E nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que ensina, esse vai dar mais conta diante de Deus daquilo que ele ensinou. Então a gente não pode inventar mentiras para trazer pessoas para a igreja. A gente não pode inventar mentiras para as pessoas trazerem contribuições para a igreja. A gente tem que falar a verdade. Por isso que Jesus disse: se vocês conhecerem a verdade te libertará. Amém? Entre tantas histórias que tem na Bíblia que falam de mentiras, eu quero ler uma delas com vocês. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de 2 Reis, capítulo 5. Uma história, não sei se todos conhecem, eu imagino que muitos conhecem, pelo menos quem lê Bíblia deve conhecer, né? 2 Reis, capítulo 5. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado e você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Eu vou ler todo esse capítulo para entender-se como chegou na mentira. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Conta a história de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2 diz: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. 3, um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Aí versículo 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. 5, o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Versículo 7, assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus,
capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura o motivo para se desentender comigo. Versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, sobre que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. 10, Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. 12, ele fala: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Versículo 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Versículo 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Versículo 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Versículo 16, o profeta Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. 17, disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Desculpe, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Versículo 18, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. 19, disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, versículo 20, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, ele pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Versículo 21, então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? 22, Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. 23, claro, respondeu Naamã, leva 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. 24, quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. 25, depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. 26, mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar pratas, ou prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. 27 e último, por isso, a lepra de Naamã
atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Por causa de uma mentira. Como eu disse, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus vê tudo. Vem esse camarada e vê toda aquela situação e mente. Ele deveria até se alegrar, porque Naamã, ele olha para Eliseu e fala assim: Eliseu, não tem Deus igual a Israel. O Deus é o Deus verdadeiro. Inclusive, a partir de hoje, eu vou levar terra, porque eu vou fazer lá um altar, eu vou começar a adorar o teu Deus lá. Só peço porque o teu Deus entenda o seguinte: quando eu vou lá com o meu rei, quando eu vou acompanhá-lo, ele vai lá adorar o Deus dele e ele se ajoelha, eu sou obrigado, porque ele está velhinho, eu sou obrigado a ajudar. E eu me ajoelho também. Que ele entenda isso, mas eu não vou me ajoelhar lá, eu vou só dar um suporte. A partir de agora, o meu Deus vai ser o teu Deus. Foi ele que me curou. E Eliseu falou para ele: tudo bem, vai em paz. Interessante que quando as pessoas cobiçam, e nos dias de hoje, a cobiça está no coração de muita gente, as pessoas chegam a mentir por causa da cobiça. Geazi foi lá procurar aquele homem chamado Naamã e mentiu. Ele disse: olha, o meu senhor disse que... E você vê que mentira é uma coisa assim que vai uma sucedendo a outra. O meu senhor disse que chegou 2 servos lá, eles não têm meio que roupa, mandou o senhor mandar 2 mudas de roupa e 30 quilinhos de prata. Falou: ah, é? Ele pediu, pô, leva 70. Leva as mudas de roupa. Ainda mandou os seus servos ajudar a carregar até perto. Aí ele pega, guarda em casa, volta lá para servir Eliseu. E Eliseu pergunta: Eliseu, o Geazi, onde você estava? Ele falava: eu não fui em lugar nenhum. Imagina aquela cara de lavado assim, mentiroso, tipo político. Eu não fui a lugar nenhum. Naquela época, né, me permita essa expressão, o bicho pegava, né? Porque Eliseu, ele era um grande homem de Deus, foi sucessor de Elias. Aliás, até, segundo a história, ele tinha uma unção dobrada da que estava sobre Elias, sobre a sua vida. E naquela época, os caras tinham que respeitar muito os profetas. Porque profeta como Elias e Eliseu, se os caras não respeitassem, ia pagar caro. Uma das ocasiões, conta a Bíblia, e eu vou pedir licença aos irmãos que não têm cabelo, os chamados carecas, né? Porque a história diz que Eliseu era meio calvo. Sabe, começa a surgir aquela falha geológica assim na cabeça de alguns que some o cabelo. Eliseu era um desses. E um dia ele estava chegando numa cidade, aí os meninos começaram a zoar ele: ô careca, ô careca. Eliseu disse que ficou bravo e abriu a boca e amaldiçoou os meninos. Não sei o que ele falou, mas falou alguma coisa assim. O texto da Bíblia diz que saiu uns ursos ou umas ursas do meio da floresta, foi lá e despedaçou os meninos. O texto fala isso. Graças a Deus que a gente agora vive nessa época da graça, né? E na época da graça, agora Jesus ensinou a gente a amar, né? E não amaldiçoar ninguém. Já pensou, você chama o irmão de careca, ele fala: careca é você que vai ficar careca, vai cair todo o teu cabelo. Ainda bem que isso não acontece hoje, né, meu irmão? Graças a Deus, né? Só que na época da graça, depois de Jesus, a palavra de Deus diz que tinha um casal chamado Ananias e Safira, que se converteram, quer dizer, receberam Jesus como Salvador e foram batizados e estavam indo na igreja. E como Jesus falou, que Jesus ensinou sobre isso, falou para uns caras na época dele, falou assim: ó, toma cuidado, João 8,44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Aí ele fala: ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando o diabo mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está falando para aqueles caras: cuidado, senão vocês também vão ser filhos do diabo, mentirosos, porque quem mente é filho do diabo.
Está bem claro no texto. O diabo usa a mentira para induzir as pessoas, para levá-las a ter vantagens, para levá-las a fugir de situações. Mas chega uma hora que isso não dá mais. E Deus, meus irmãos, põe isso na tua cabeça, Deus não tolera mentira dentro de igreja. Deus não tolera. Tem muita gente que vive na igreja uma vida de mentira, mas Deus não tolera isso. E quando, segundo o texto de Atos capítulo 4, versículo 32, diz que da multidão dos que creram em Cristo, que estava todo mundo junto, Atos 2 fala que aquele povo estava junto, eles foram cheios do Espírito, parte deles, começaram a se reunir, aí Pedro vai lá e faz uma pregação, capítulo 3, e essa pregação, 3.000 almas se convertem, aí a igreja começa a crescer, o negócio começa a pegar um vulto muito grande, e aí da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Versículo 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Por exemplo, tem aqui um exemplo de um irmão 36, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 1, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Versículo 2, ele reteve parte do dinheiro para si, e sabendo disso também sua mulher. O restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? 4, ela não pertencia a você? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em teu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. 6, então os moços vieram e envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. 7, cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. A mulher estava viúva e nem sabia. Versículo 8, Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Cara de pau, mentirosa, político. Versículo 9, Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles também a levarão. 10, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram e a sepultaram ao lado do seu marido. Até na hora de morrer estava junto. Versículo 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Lembre-se, meu irmão, a mentira, ela tem um potencial muito grande de destruição. Aí você fala assim, que agora a gente vive na época da graça. Mas ainda assim toma cuidado. Porque tem muito mentiroso hoje dentro da igreja, me permite essa expressão nordestina, se lascando, porque é mentiroso. Reclama que Deus não abençoa, reclama que Deus não ajuda, mas continua mentindo. E o pior é que mente para si mesmo, porque Deus sabe ver todas as coisas. Amém? Vê ou não vê? No caso de Geazi, ele cobiçou algo. No caso de Ananias e a sua esposa, eles combinaram algo. Mentiram. Pedro inclusive disse, escuta, não era de vocês a propriedade? Sim. Então vocês não precisavam fazer isso. Se você ler aqui Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, em nenhum momento existe uma determinação dos apóstolos dizendo o seguinte, você pega o teu carro,
Pega a tua casa, vende e traz aqui na igreja. Bota aqui aos pés, nós vamos pegar e distribuir para aqueles que estão necessitados. Em nenhum momento você vê isso. Aqui está escrito o seguinte, que o povo se convertia, e o amor deles por Cristo, a conversão deles foi tão maravilhosa, que os que tinham propriedade viam a necessidade dos outros irmãos, falaram assim, ó, nós temos duas, vamos vender uma, e vamos ajudar os irmãos. Eles faziam isso, primeiro por gratidão a Deus, segundo, de coração aberto. Eles não foram obrigados a fazer isso, não tem nenhum texto que registra que Pedro pediu isso. Diferentemente de hoje, né, que tem igreja por aí que pede para o cara dar tudo, aí o cara dá tudo, não ganha nada e depois quer de volta e entra na justiça. Nessa época eles não pediram nada, mas o povo que se converteu foi impulsionado pelo Espírito para ter algo em comum, todo mundo. Não quero ver meu irmão com necessidade, não quero ver outro com necessidade. Aí todos estavam fazendo isso, até que chegou esse casal e falou o seguinte, ó, vamos vender. Você sabe como é que é, né? O futuro a gente não sabe, né? Então vamos vender por 100 mil, vamos falar que a gente vendeu por 50 e vamos guardar 50. A mulher que deveria chegar no marido e falar assim, não, larga a mão de ser sovino e mentiroso. Não vamos vender nada. Ou então vamos vender, mas não vamos mentir. Não, a mulher simplesmente disse, tá bom. E foram para a igreja adorar a Deus. E eu fico imaginando, meus irmãos, a cara de pau do Pinóquio, né? Dos dois entrando na igreja. Pode, senhor, tudo bem? Pode, senhor, tudo bem? Opa, paz, tudo bem? Beleza, tudo bem. Aí vão lá na frente. Ô, apóstolo Pedro, tudo bem? Trouxemos aqui uma graninha aqui para ajudar. O pessoal, né? Amém? Legal. Aí Pedro fala assim, ô Ananias, por que você permitiu que o diabo, Satanás, colocasse mentira dentro do teu coração? O que você fez, você não precisava fazer. Agora você fez e ainda mentiu. Você não mentiu para mim. Que esse talvez seja, irmãos, o maior engano das pessoas. Elas chegam na igreja com a cara lavada, Pinóquio assim. E, oh, Deus não está sabendo de nada. Aliás, pastor não está sabendo de nada. Mal sabe o pastor que eu pego umas menininhas ali, pego uns carinha lá. Mal sabe o pastor que, quando eu estou trabalhando lá, é cada um por si, Deus por todos. Eu dei um chapéu em 3 essa semana, mas o pastor não sabe, né? Aí chega aqui, vim trazer o dízimo, trazer minha oferta. Eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente entra na presença de Deus, porque a gente está aqui hoje na presença de um Deus vivo e poderoso. Ele está com a gente aqui. Esse casal não sabia disso. E Pedro teve coragem suficiente para dizer o seguinte, você mentiu não foi para mim, você mentiu para Deus. É época da graça, depois de Jesus. Você vai morrer. Morreu. Aí vem a mulher, e a mulher tinha a opção de se regenerar, né? De chegar e falar assim, escuta, desculpa, é que o meu marido, eu não estou nem vendo ele aqui, né? Mas ele inventou uma história, uma paia, como diria lá no interior, né? Quando o cara mentia, falou assim, contou uma paia, né? Quem é mais velho sabe o que eu estou falando, né? Tem alguém aqui assim que entende esse negócio de paia? Contou uma paia. Tem ou não? Obrigado, viu, Paulo, por você lembrar, tá? Você é velho que nem eu. Ela podia ter falado isso. Meu marido mentiu. Pô, eu achei tão mal, fiquei tão mal. Ô, apóstolo, desculpa. Meu marido, eu não estou vendo ele aqui, mas ele mentiu. Eu não quero mentir, eu não quero participar disso. Puxa vida. Ela podia ter feito isso, sim ou não? Mas ela chega com a cara lavada. O culto já tinha começado. Paz, irmão, paz, tudo bem. Ué, cadê Ananias? Será que aquele homem foi em outro lugar? Bom, tudo bem. Aí vai se apresentar, vem Pedro e fala isso para ela. Você vendeu por isso. Foi assim que vendeu. Ele fala, tá vendo aqueles caras ali, ó, acabaram de enterrar teu marido, vão levar você também. Ela morre. E o povo fica assim, meu Deus, toma cuidado, porque para tudo tem limite.
Eu e você não precisamos viver uma vida de mentira. A gente pode viver uma vida de verdade, mesmo porque agora nós temos Cristo. E se você conhecer a verdade vai te libertar. Amém, irmãos? Para a gente entender melhor isso, alguns textos aqui, para a gente começar a encerrar. Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz que, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Se você é convertido, você deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, porque a gente faz parte do mesmo corpo, somos membros do corpo de Cristo. Êxodo capítulo 20, versículo 16, lá nos mandamentos, foi dito o seguinte: não darás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não minta, não fale mal, não invente histórias do teu próximo. Colossenses capítulo 3, versículo 9, Paulo escreveu o seguinte: não mintam uns aos outros. Por quê? Porque vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram. Tipo assim, eu tinha uma roupa de mentira, eu tirei essa roupa, joguei fora e agora eu me revesti com uma roupa nova que veio de Cristo, a roupa da verdade. É isso que ele está falando aqui. Se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Salomão, em Provérbios 12, 22, diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Salmo 101, versículo 7 diz: quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, disse o Senhor. O mentiroso não permanecerá na minha presença. E você entende que muita gente sai da igreja? Salmo 109, versículo 1 e 2 diz: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. E quantas pessoas já não falaram mentiras sobre a minha vida? Quantos já não falaram ao longo desses anos? Se eu fosse ligar para as mentiras que falam sobre mim, eu nem estaria aqui hoje. Mas Deus sabe, e muitos de vocês sabem, minha vida é um livro aberto, todo mundo sabe. No passado, há uns anos atrás, quando quiseram falar mal de mim, eu tive a oportunidade de falar isso para a pessoa, que a pessoa saiu da igreja e saiu inventando. Nossa, o pastor lá ganha uma grana violenta. Falou isso para 3, 4. Aí um dia ele veio conversar comigo e falou assim: olha, quando você tentou falar alguma coisa contra mim, você deu um tiro no pé. Sabe aquele tiro que você vai dar em alguém e ele escapa, pega no pé? Foi o que aconteceu com você. Sabe por quê? Porque você era da igreja. Você sabia quanto eu ganhava, você sabia onde eu morava, você sabe com quem eu era casado, você sabe que tipo de carro eu tinha, você sabia de tudo, você fazia parte da igreja. Quando você levantou falso testemunho e mentira, o que importa é o que Deus pensa de mim. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu procuro agir na verdade. Aliás, como eu sempre digo aqui, eu prego o que eu vivo. Versículo 5 de Provérbios 14 diz que a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. E você sabe que para prenderem Jesus e o crucificarem, o condenarem, foi preciso arrumar pessoas mentirosas, que mentiram acerca de algumas coisas. Provérbios capítulo 6, aliás, lembrei também, Estevão, quando foi apedrejado, ele foi apedrejado porque pessoas testemunharam, mentiram, testemunhando contra ele. Provérbios capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e 19, diz que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 21:6 ensina que a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fingida e armadilha mortal. Está aí os políticos que não deixam esse texto mentir. Eles estão vivendo agora esse tempo difícil deles, alguns na prisão, porque mentiram descaradamente durante anos, desviando dinheiro. Mas chega uma hora que aquilo que está oculto vem à tona. E eu tenho orado para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus livre o Brasil dessa corrupção, dessa roubalheira em nome de Jesus.
João 8,31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eu conheci Jesus e ele libertou a minha vida. Por último, você quer entrar no céu? Legal. Apocalipse 22,15 diz que do céu lá de fora, ou fora do céu, ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Portanto, se você quer entrar no céu, você tem que parar de mentir. Ah, pastor, mas eu não minto. Glória a Deus pela tua vida. Que seja assim sempre, nos teus negócios, na tua vida. Que você seja verdadeiro, que você fale a verdade. Pastor, mas se eu não mentir, eu vou perder um negócio. É melhor você perder um negócio e entrar no céu do que você ganhar um negócio e não ir para o céu. Porque o pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho do diabo. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos, em nome de Jesus.